Nós vamos falar sobre tentação. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, e se você não tem uma Bíblia, vai ser projetado na mesma versão que eu estou lendo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou-o à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso eu te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois também está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Baixa sua cabeça rapidinho, só mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque ela é viva, porque ela é eficaz, porque ela nos dá instruções, porque ela nos enche de esperança, Deus. E essa noite nós estamos aqui como igreja, com os corações abertos, dispostos a ouvir do Senhor, e nós te damos toda a liberdade desse culto, Deus. Nós pedimos para que o Senhor se manifeste ainda mais, e para que o Senhor fale comigo e com o seu povo essa noite, Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações, amém. No livro Instruções de Jesus, tentação é definida como qualquer coisa, estado, caminho ou condição, que sob certa circunstância tem a força ou a eficácia de seduzir, apartar a mente e o coração de um homem de sua obediência, que Deus requer dele, para que qualquer pecado, em qualquer grau dele. E eu tenho absoluta certeza que todos vocês já foram tentados, de alguma forma. Tentação, ela tem dois significados na Bíblia. Uma é quando você é tentado para ser aprovado, e outra quando você é tentado para cair. Quando você é tentado para ser aprovado, isso vem de Deus, mas quando você é tentado para cair, isso só vem do capeta. Tá? E essa noite a gente vai falar de quando você é tentado para cair. E esse episódio que a gente leu aqui, ele está registrado em todos os outros evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. E o interessante é que Mateus aqui, ele nos diz que Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e então o tentador veio. Mas Mateus e Marcos, eles dizem que durante todo esse processo de jejum, Jesus estava sendo tentado. E outra coisa interessante é que nenhum dos três evangelhos dizem que ele estava também orando. Diz que ele estava jejuando. Mas, se você for ler vários outros textos e toda a Escritura, você vai ver que Jesus era um homem de oração e que provavelmente, com quase absoluta certeza, ele também estava orando. Ok? Então não fica aí na sua cabeça, tipo, o Digão está falando coisa que não está no texto. Provavelmente ele estava orando porque ele era um cara de oração, ele passava noite e dias orando. Ok? Antes de nós entrarmos na exposição do texto, de a gente aplicar isso na nossa vida, eu quero deixar algumas coisas muito claras, para que a gente consiga desenvolver. Primeiro, é que o diabo, ele é real. Ele não é uma força negativa, ele não é algo que conspira contra nós. Não, ele é real, ele é um ser, ele é um anjo caído, ele é mentiroso, ele é devastador, e ele mata, e ele é real, e ele está tentando te perturbar, e ele vai fazer o máximo possível para que isso aconteça. Ok? Se você entender isso, a gente já vai ter um bom contexto. E a segunda coisa é que a tentação, ela é inevitável. Se você é cristão, e aí você começa a ver isso como tentação, ela é inevitável. Ou você já passou, como eu disse no começo, ou você está passando agora, ou você vai passar.
E o bom disso é que Jesus também passou por isso, e aí ele nos dá esperança, ele nos mostra como reagir a essas coisas. Uma coisa que eu quero que você entenda também é que ser tentado não é pecado. Se você notar, é o Espírito quem leva Jesus para ser tentado no deserto. E uns hereges dizem que o Espírito tinha parte com o diabo naquilo ali, e isso é blasfêmia, isso é mentira. Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado com o único objetivo: triunfar sobre a tentação. Porque o primeiro Adão, ele foi tentado num jardim onde tudo era perfeito e ele caiu. E o segundo Adão, ele foi tentado num deserto com fome, com sede, rodeado de raça de víboras, e ele triunfou. Então foi para isso que Cristo foi para o deserto ser tentado. Ok? E depois disso eu quero te passar algumas estratégias que Satanás faz para te tentar, para te ajudar a não cair mais nisso. Uma outra coisa é que as tentações não vão cessar por você estar cheio do Espírito Santo. Textos antes desse episódio do deserto e também depois deles, falam que Jesus estava pleno do Espírito, ele estava cheio do Espírito Santo. Nos textos fala que ele foi empoderado pelo Espírito. Então, o fato de você buscar a Deus e ser cheio do Espírito Santo não significa que você não vai ser tentado. E com Jesus aqui, o diabo ele tenta lançar uma dúvida, e não é diferente contigo. Sabe por quê? Porque antes desse episódio, num espaço de tempo bem curto, Jesus tinha acabado de ser batizado. E quando ele é batizado, as Escrituras dizem que o céu se abriu, uma pomba desceu como confirmação, e uma voz em alto e bom tom falou para ele: "Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer." Então, Jesus tinha absoluta certeza de quem ele era em Deus, porque ele tinha acabado de ouvir do próprio Deus que ele era filho amado e que Deus tinha prazer nele. E o que o diabo chega e fala para ele? Cara, se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. E quando você lê a infância de Jesus, você vê que ele estava com 12 anos numa sinagoga, conversando com os mestres da lei, e ele se perde dos pais deles. E o pai dele chega para ele desesperado e fala: "Cara, onde é que você estava?" Ele fala: "Você não sabia que eu estava na casa do meu pai, cuidando das coisas do meu pai?" Então a vida inteira de Jesus, ele sabia que ele era filho de Deus, que Deus tinha prazer nele. E ainda assim é nisso que o diabo vem e tenta ele. Também com os pães, mas antes ele tenta causar uma dúvida, ele diz: "Cara, se você é mesmo filho de Deus, se você diz quem você é que é, transforma essas pedras em pães." Uma outra coisa que o diabo ele faz, ele tenta você nas áreas que você é fraco, entre aspas. Jesus não era fraco em absolutamente nada, mas ele também tenta você nas áreas que você é forte. E cara, tu já experimentou ficar, 4 horas sem comer? Eu não sei você, mas eu fico perturbado, eu já não sou muito ativo, eu fico meio borocrochô, eu fico irritado, eu fico mal-humorado. Os caras que estão próximos de mim sabem que é chato ficar perto de mim, porque eu estou com fome, e eu vivo irritado já por outras coisas, mas eu fico ruim quando eu estou com fome. Isso quando eu estou com 2 ou 3 horas sem comer. E cara, Jesus ficou 40 dias e 40 noites sem comer, e tudo que um cara precisa depois de ficar 40 dias e 40 noites sem comer é um pão. E o diabo chega para ele e fala: "Cara, muito bem, você diz que você é filho de Deus, mas se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães." Porque era onde Jesus estava mais necessitado, cara. Era a fraqueza dele naquele momento. Eu ia precisar de um baita churrasco, de um negócio suculento, mas para Jesus, um pão era suficiente, cara. Ele estava 40 dias sem comer. E é nisso que o diabo ele vem. E ele faz a mesma coisa contigo. Ele te tenta nas áreas também que você é tranquilo, que você não tem problemas. Na maioria das vezes, ele tenta você naquilo que você tem dificuldade. Eu não faço ideia qual seja a sua dificuldade, talvez com mentira, e aí ele te dá alguma situação em que você precisa contar uma mentira. Ou é com sexo, os teus hormônios estão querendo pular para fora de você, e ele te tenta justamente com isso. Ou é com distrações, e aí você deixa de buscar Deus para fazer outras coisas, fica no seu WhatsApp
23 horas por dia. Então ele te tenta nas coisas que você tem dificuldade também. E o bom desse texto é que Cristo ele nos mostra que apesar de nós sermos fracos, porque o cara safado ele vai falar, pô cara, mas a carne é fraca, mano. Mas Jesus ele foi para o deserto e ele triunfou sobre o pecado justamente para te mostrar que há esperança para você, cara. Ainda que na maior das tentações, há esperança para você, cara. É como o diabo chegar para Jesus e falar, cara, você está 40 dias sem comer, velho. Transforma as pedras em pães e come. E nos nossos dias é como se ele falasse assim, cara, você precisa satisfazer as suas necessidades. É sério que você não beija na boca, você não bebe, você não fuma, você não transa, você não rebola, você não faz nada disso do que os jovens da sua idade fazem. Por quê? Você precisa satisfazer as suas necessidades. Em todo tempo, Cristo está confrontando ele. Cristo diz, cara, nem só de pão viverá o homem. Ele devia estar morrendo de fome. E ainda se ele fala, cara, nem só de pão viverá um homem. E aí, o diabo ele vê que Cristo, na fome eu não vou ganhar esse cara. Ele leva Jesus para um lugar bem alto, no alto da sinagoga, e ele fala, cara, tá vendo tudo isso aqui? Eu dou tudo isso para você se você se prostrar e me adorar. Mas Cristo, ele não era enganado por Satanás como nós somos. Ele diz, ele sabe que, cara, Satanás não é dono nem do inferno. Quem tem as chaves do inferno é Cristo. Então quem dirá de todos os reinos da terra? Ele diz, cara, adora somente o meu Deus, eu adoro somente o meu Pai. E depois, o diabo faz ainda mais, porque ele fala, beleza, na fome eu não ganhei esse cara, com coisas materiais eu não ganhei esse cara. E aí ele leva Jesus para um lugar ainda mais alto, e ele fala, beleza, então tu está bem convicto de que Deus é seu Pai. E se Ele é seu Pai, se você abre mão de várias coisas, por amor ao seu Pai, então se joga daqui de cima. Afinal, as Escrituras dizem que o seu Pai vai enviar anjo e vão te segurar para que tu não tropece em uma pedra sequer. Quem dirá se esborrachar lá embaixo? Isso que o diabo faz, a gente falou disso algumas semanas atrás, é querer pecar, é querer fazer cagadas baseadas na graça de Deus. O diabo diz mais ou menos assim, cara, o seu pai não é um pai de amor, ele não diz que te ama, então se joga daqui de cima. Eu quero ver se ele te sustenta se tu jogar daqui de cima. Mas o diabo, ele é malandro e ele é mentiroso, porque ele cita só um pedaço do texto, e ele cita isso do Salmo 92, aquele texto que a sua tia deixa aberto lá na sala para expulsar demônio. E ele cita só um pedaço desse texto, porque ele é malandro, cara. E aí Jesus refuta ele dizendo, cara, ele diz, as Escrituras também dizem, não tente o Senhor, o seu Deus. Eu não vou ficar tentando meu Pai. Se jogar de cima de um penhasco não tem a ver com fé, não tem a ver com confiar na graça de Deus, é burrice, é tolice, entende? E às vezes a gente faz isso, cara. De verdade, eu entendo muito pelo que você passa, porque se tem um cara que é tentado, cara, fui eu e o Paulinho. Porque eu sei o que é isso, cara, eu sei que é difícil, e foi por isso que eu escolhi o tema. Para dizer para você que, cara, Satanás, ele faz isso principalmente para te fazer pecar. E quando ele te faz pecar, ele ganhou espaço. E aí ele vem e ele tenta tirar coisas preciosas de você. Ainda que Cristo não tenha pecado, ele, da mesma forma, ele vem e ele tenta falar para Cristo, cara, será que você é mesmo filho de Deus? Afinal, e agora não com Cristo conosco, afinal você peca de vez em quando, né, cara? Afinal, talvez você nem peque, mas a sua mente é cheia de porcaria, você vive imaginando coisas, e você tem desejo de fazer outras coisas, e você vive mais tentado do que bem com Deus. Então será mesmo que Deus te ama, cara? Será mesmo que Ele é o seu Pai? E Ele faz isso porque Ele sabe como eu e você ficamos quando nós pecamos.
nós não deveríamos, mas aí a gente começa a se achar imerecedor, a gente acha que Deus, nós nunca fomos salvos, senão eu não pecava. Ah, Deus não tem parte comigo, senão Ele me ajudava a não pecar. E uma das coisas que Jesus faz é refutar o diabo naquilo mesmo que ele está tentando ele, cara. O diabo tenta com ele com as escrituras, ele fica citando textos das escrituras para tentar derrubar Cristo, e Jesus refuta ele com as escrituras, e depois de fazer tudo isso, ele diz, cara, vai embora, Satanás, parte daqui, só ao Senhor o teu Deus e adorarás, e só a Ele darás culto, e Satanás bota para correr. As escrituras dizem que Satanás ficou ali tentando Jesus enquanto o tempo era oportuno, e depois disso anjos vieram e serviram. Isso significa, cara, que o diabo ele vai te tentar tanto nos seus momentos de fraqueza e tanto quanto você estiver bem com Deus. E na maioria das vezes, normalmente, é quando você baixa a guarda, porque Cristo tinha acabado de ser batizado, ele tinha acabado de ouvir do próprio pai dele, que era filho de Deus, então, não confirma em Cristo, mas talvez em nós a gente ia falar, pô, agora eu estou pleno, cara, agora eu estou cheio de Deus. E é nessas horas que o diabo vem e ele tenta você, sabe por quê? Autoconfiança. Agora você acha que você é super crente, porque você passou 15 minutos de oração com o seu Deus, ou porque você esquivou uma vez do pecado, esquivou outra, e agora eu sei lidar com isso. Agora já está mais tranquilo, já está mais relax, e aí você baixa a guarda, e aí que ele vem, e você sabe melhor do que eu o que acontece quando ele vem e você está com a guarda baixada. Você cai. Então, cara, eu quero te encorajar a fazer duas coisas. Primeiro, a nunca se achar um super crente. Não pensa que você pode vencer a tentação. Decora uma coisa, o diabo, a Bíblia ela te diz para você resistir ao diabo, sujeitar a Deus e ele fugirá de vós. Então o diabo, se você está se sujeitando a Deus, você resiste ele e ele vai embora. A tentação, mano, você foge, cara. Você foge porque tu não é super crente, eu não sou super crente, e o Espírito ele está pronto, lembra de Pedro? Cara, vigia e ora para tu não cair em tentação. O teu Espírito está pronto, mas a tua carne é fraca. A tua carne é fraca, seja você, eu me acho filho predileto de Deus, e eu gasto horas de oração, e eu sei milhares de textos de cor. Cara, a tua carne é fraca e tu vai cair. Se tu ficar confiando em você mesmo, não tenta brincar com a tentação, não tenta lutar com ela, cara. Eu não lembro quem, mas tem um pregador, ele usa um exemplo de um abismo bem grande, e de uma criança que ela fica indo cada vez mais perto do abismo, assim, tipo, colocando mais a pontinha do pé, para ver até onde ela aguenta, para ver até onde ela vai, e ela só vai descobrir até onde ela conseguiu ir, quando ela cair. E cara, o ideal é que você não caia, porque aí tu dá uma abertura gigantesca, e aí você começa a escutar mentiras do diabo, e ele chega para você e ele fica falando, cara, será mesmo que Deus é seu pai? E eu sei que você passa por isso, e eu passo por isso. Tendo absoluta convicção de quem eu sou em Cristo, de que eu sou nascido de novo, de que Ele me comprou, e agora o meu coração pertence a Ele, agora a minha vida pertence a Ele. Se você deu brecha, Ele vem e Ele mina a sua cabeça de porcaria, e você começa... Pô, cara, será que eu nasci de novo? Será que eu estou indo lá encontrar com a galera do PIB Jovem de verdade, ou eu sou só um hipócrita? E você, cara, se você não começar a lidar com isso da forma correta, você vai passar 50 anos de igreja, e quando você pecar, vai ser esse pensamento que vem na sua cabeça. Qualquer pecado que você tiver, você fica se martirizando, e aí você esquece que você é filho de Deus, que você é nascido de novo, e que o seu pai tem prazer em você, cara. Ele disse que ele tinha prazer em Cristo, e agora, quando você é nova criatura, você está em Cristo. Então ele tem prazer em você. Eu vi um post no Facebook essa semana e a princípio eu fiquei meio receoso, eu falei, pô, será que isso é assim mesmo? E o cara disse assim, cara, se você está em Cristo, Deus só vê perfeição em você. E eu falei, não, cara, tá louco? Eu falei, não, realmente, cara,
Se eu estou em Cristo, Ele só vê perfeição em mim. Afinal, eu nasci em Cristo, então agora antes de olhar para mim, Ele olha para Cristo, e Ele só vê perfeição em você, independente das suas falhas, independente das suas quedas, e o diabo, cara, ele vai tentar roubar isso de ti. Ele vai chegar para você, ele vai falar, cara, tudo bem, tu abre mão de algumas coisas, tu nem quer comer, mas olha para você mesmo, tu está num deserto, morrendo de fome, calor pra caramba durante o dia, frio pra caramba durante a noite. Pô, que Deus de amor é esse, cara? Que Deus de amor é esse que te permite ficar no sofrimento? Que Pai de amor é esse que tu não pode nem pecar para Ele te resgatar de novo? Peca só uma vez, Ele não é Deus de graça. É isso que Ele faz contigo, cara. E aí você deve estar se perguntando, legal, Digão, e agora como é que eu venço a tentação? Como é que eu venço, Frederico? Isso foi um combinado na reunião pré-culto ali, quando ele deveria subir. Enfim. Volta para mim. E cara, Cristo, Ele nos mostra alguns macetes para você vencer a tentação. Ainda com esses macetes não vai ser fácil, tá? Primeiro, decora isso. Intimidade com Deus. Lucas 4, não Mateus, diz que Cristo estava cheio do Espírito Santo. E foi por isso que Ele venceu a tentação. Foi por isso que Ele triunfou sobre o pecado. Porque Ele tinha intimidade com Deus. Cristo, Ele ora, Ele medita, Ele jejua. E é por isso que Ele tem poder sobre a tentação. Segundo, ter a palavra de Deus, cara, as escrituras no teu coração e na tua mente. Isso de verdade é muito eficaz. Você refutar você mesmo com um versículo bíblico funciona, cara. Mas para isso você precisa ter ele gravado aqui, ó, no teu coração, na tua mente. Para responder todas as outras questões da vida, mas principalmente na tentação. E o Espírito, ele te traz a memória. Tem vezes, cara, que você fica assim, tipo, como que eu lembro disso, cara? Eu devo ter lido isso há muito tempo atrás. E é o Espírito que faz isso. Mas para isso você precisa meditar na palavra, cara. Você precisa gastar tempo com ela, Eu lembro que uma vez eu estava conversando com a Sam e a gente estava falando sobre as escrituras e a gente falou, cara, mas é tão fascinante, é tão lindo. Mas infelizmente a nossa realidade é que, cara, a juventude cristã, ela não lê isso aqui. Não quero que você levante a mão, não quero que você me diga, mas qual foi a última vez que você passou 15 minutos meditando na palavra de Deus? E eu não estou falando do versículo do dia que o teu aplicativo te diz, e aí aparece quando você acorda aqui na sua notificação, ah, legal, e agora você guarda. Eu não estou falando disso. Isso quem está lendo é o aplicativo, não é você. Então, cara, você precisa gastar tempo nisso aqui. E é para o teu favor, isso aqui vai te favorecer, vai te ajudar, porque o Espírito te traz a memória. Então, intimidade com Deus, gaste tempo com as Escrituras. Terceiro, oração, cara. E aí eu ouso dizer que a gente peca mais na oração do que na leitura da palavra. Porque na leitura da palavra você vem aqui no sábado e você me vê ler, você ouve o Ale ler, ouve os outros lerem. Mas oração é um negócio que você pode estar aqui no nosso meio com as mãos levantadas durante o louvor e não está nem aí para a oração. Eu sei que não é fácil, cara. Até que você crie o hábito de fazer isso. Oração não tem a ver com aquele negócio que a gente... de palavras bonitas. O pastor fez até umas piadas aqui outro dia, o Spiller. De palavras difíceis, bonitas, como falar. Não, cara, você precisa entender que você é o filho amado do seu pai. E que antes da palavra chegar na sua boca, Ele já conhece o que está querendo vir do teu coração. Então você só precisa conversar com o seu pai. Como você conversa com o seu amigo? Você só precisa gastar tempo em oração com Ele. Crie métodos para fazer isso. Coloca um despertador no teu celular. Tipo, eu tenho 2 horas de almoço, eu vou gastar os 3 últimos minutos da minha hora de almoço em oração. 3 minutos, cara. Tenta fazer 3 minutos de oração. Na outra semana você vai estar fazendo 6 automaticamente. Depois você vai fazer 30 e de repente você está gastando 1 hora e falando, cara, eu tenho que dormir, sério.
crie hábito de oração. Foi por causa dessas coisas que Cristo triunfou sobre a tentação, sobre o pecado. E fora disso aqui você não vai conseguir. Fora disso aqui, a vontade de estar lá fora vai ser maior do que estar aqui dentro. Fora disso aqui, você começa a dar abertura para o diabo minar a sua mente de mentira. Dele dizer para você que você é pecador. E cara, se você está em Cristo, se você é nascido de novo, nem pecador mais você é santo. Você é justificado em Cristo. Tu precisa parar de dar ouvidos porque Ele fala para você. E sabe de uma coisa? Você não vai vencer a tentação todas as vezes, ainda que você siga isso aqui. Mas quando você cair, cara, levanta e vamos de novo. Vai outra vez e tenta outra vez. Eu não creio de verdade que um dia você vai deixar de cair. Enquanto não alcancemos o dia glorioso do Senhor, você vai cair sim. Mas levanta e vai de novo. Ignora as mentiras do diabo na sua mente. Ele quer te fazer pecar, porque ele ganha espaço para você, para te dizer que você não é filho de Deus, que Deus está decepcionado contigo, que você entristeceu o Espírito, e ele usa até um texto bíblico para falar que você entristece o Espírito, quando ele só vê perfeição em você. Mas antes disso tudo, cara, você precisa vencer a tentação. Não dá uma de super crente, não fica testando os teus limites. Se o teu problema é com menina, não fica sozinho com uma menina, vai por mim. Se o teu problema é com álcool, cara, não toma uma lata sequer de cerveja, ou sei lá o que você gosta de beber. Não tenta. Se o teu problema é com música, cara, evita. Ou essas coisas, todas essas coisas, devagar, elas vão te afastar do centro da vontade de Deus. E ainda que você seja filho dele, você perde a oportunidade de viver de maneira plena com ele nessa terra. Isso tudo que a gente falou, sinceramente, não beneficia Deus. Deus, ele sabe quem você é para ele. E se você é dele, você é dele. Isso beneficia você, cara. Para que ainda que você seja salvo em Cristo, para que você, ainda que você seja justificado por ele, você consiga ter vida, você consiga ter relacionamento. Outra coisa, isso nem estava no sermão, eu pensei nisso no caminho para cá. Quando você começar a ser cheio do Espírito, quando você começar a ter a palavra gravada no seu coração e estar vivendo ela de verdade, quando você estiver gastando horas de oração e está cheio de Deus, cara, uma das coisas que vão acontecer é de você achar que agora você pode tudo. Agora eu já tenho base bíblica para quase tudo, agora eu já posso refutar os meus amigos e tal, então eu estou tranquilo. Você vai cair, cara. O diabo vai te dar uma rasteira e você vai cair. E ele vai te encorajar a se jogar de um alto do precipício. E se você não estiver em Deus, você mergulha lá embaixo, de cara no pecado. Gaste tempo com Deus. Gaste tempo de oração, gaste tempo na palavra, cara. Isso gera intimidade. Isso gera relacionamento. E não esquece, cara. Quando você ceder à tentação, levanta e vai de novo. Daqui a pouco você vai cair de novo. Você precisa levantar e ir de novo. Até que ela seja algo tipo, pô, de repente eu pequei. Nisso eu creio. De repente você pecou. Agora você não está mais caindo toda semana na mesma coisa. Mas aí você até fica espantado com o teu pecado. Cara, gaste tempo de oração. Essa semana eu conversei com o Frederico, eu falei, cara, eu vou falar sobre tentação, mas não tem música pra gente falar sobre tentação. E durante o louvor eu fiquei prestando atenção nas músicas e todas elas falam sobre o que eu quero falar. De que agora o teu coração pertence a Ele, de que você é dele, de que Ele é um bom pai, de que Ele tem prazer em você, filho. E de que isso é viver. Isso é que é viver, cara. Quando Satanás vier para você e falar, cara, olha só tudo isso aqui eu vou te dar se tu parar com esse negócio de servir a Deus. Cara, responde para ele, não, velho, eu descobri o que é viver.
eu descobri relacionamento com Deus, eu descobri intimidade com Deus, e agora eu estou cheio dele. Eu não quero pão, coisa nenhuma, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Isso é que é viver, cara. É ser cheio do Espírito quando tu nem tem mais atração pelo pecado. É possível, isso é possível. Cristo, ele foi para o deserto para te mostrar que é possível. Não esquece que o segundo Adão triunfou no deserto. E tem um texto em Hebreus 2,18, não vai projetar, mas eu vou ler para você. Ele diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando foi tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Quanto mais você estiver perto de Deus, mais difícil vai ser, porque mais coisas o diabo vai te oferecer. Mas Cristo, ele está pronto, ele é capaz de socorrer, porque ele sabe o que é passar por isso. Amém? Fique de pé, a gente vai orar e vai cantar mais uma música. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu és um bom Pai. Obrigado porque Tu tem prazer em nós, Deus. Obrigado porque Tu já nos perdoou pelas vezes que nós caímos e pelas vezes que nós ainda vamos cair. Obrigado porque Tu não leva em conta os nossos tombos. Obrigado porque Tu sabes o que é passar por isso, Deus. Obrigado porque Tu se fez homem justamente para saber o que é passar por isso, Deus. Nós Te louvamos por isso, nós Te agradecemos por isso. E nós pedimos para que o Senhor nos ajude a ter relacionamento contigo. Para que o Senhor nos ajude a ter vida de oração. Para que o Senhor nos dê fome da Tua palavra. Para que pão não nos satisfaça mais, Deus. Nos ajude, Deus, nos ajude nisso. Tu sabe das nossas dificuldades, Tu sabe onde é que nós somos fracos e onde é que nós somos fortes. E Deus, não nos permita ter autoconfiança, não nos permita achar que não vai dar nada, achar que está tudo bem, achar que, não, agora eu já estou lidando muito melhor com essa situação. Não nos permita pensar essas coisas, Deus. Arranca de nós qualquer sentimento de domínio próprio. E encha-nos do Teu Espírito. Traga-nos à memória textos que nós já lemos e coisas que o Senhor já falou nos nossos corações. Deus, acende mais uma vez coisas que o Senhor falou no coração de jovens aqui. Traz à memória coisas que o Senhor falou tempos atrás e que Satanás roubou, Deus. Faz isso em nós, Pai, faz isso em nós.